São Pio X tenha para nós hoje. Parágrafo 5º, da tradição. Dizei-me, o que é a tradição? Porque nós falamos muito assim, nós obedecemos à Santa Igreja, nós obedecemos o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Então, o que vem a ser isso? As Escrituras já vimos, são justamente os livros da Bíblia, mas não pode ser qualquer tipo de livro, tem que ser aqueles livros justamente que nós estamos aí, assim, tem que ser aqueles livros que são fiéis à Vulgata. A Bíblia não pode ser qualquer Bíblia, tem que ser a Bíblia fiel à Vulgata de São Jerônimo, que é a Bíblia oficial da Igreja. É a Bíblia oficial da Igreja, está em latim, chama-se Vulgata. Foram os livros reunidos e traduzidos para o latim por São Jerônimo, no século IV. Então essa é a Bíblia oficial em latim. Porém nós não dominamos o latim. Quem que domina, né? E aí então nós temos a tradução que é fidedigna da Bíblia do século XVIII. Ela foi traduzida para o português diretamente lá do latim da Vulgata. Então ela é fidedigna. Quem pegar o livro dos Salmos que nós lançamos aí e bater com qualquer Bíblia que você possa ter na sua casa, vai ver a grande diferença. Porque é assim, dá diferença no Novo Testamento, mas no Antigo é assim, as diferenças são abismais, cavalais, imensais, etc. Tudo mais, né? Então, na Bíblia é assim, no Novo Testamento tem umas diferencinhas e no Antigo Testamento tem umas diferençonas, que eles vão fazendo mudança mesmo, até ao ponto de acabar com versículos, tirar versículos, uma coisa louca, né? Além de mudar palavras, a tradução, tudo mais. Por isso o Senhor nos mostrou a Bíblia do século XVIII, que é a que nós usamos. Então, as Sagradas Escrituras fidedignas para o português, foi traduzida pelo padre Antônio Figueiredo no século XVIII, que não era brincadeira não, naquele tempo. Imagina o indivíduo resolver fazer uma Bíblia da cabeça dele, igual fazem muitos aí hoje em dia, e ele estaria excomungado da igreja. O negócio ali era mais sério, né? Hoje em dia é essa coisa mais na flauta e espera-se que seja na flauta, inclusive, uma vez que o Papa deles aí tanto critica a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras, trabalha até contra, né? Hoje mesmo, esses dias, deu uma entrevista aí no canal da Disney, lá com os jovens, lá bate-papo com os jovens, entrevista, fazendo perguntas e tal, e ele chegou ao cúmulo de declarar que as pessoas que defendem o que está na Bíblia são infiltradas na igreja para destruir a igreja de dentro. Gostou? Jorge Mário Bergoglio disse esse absurdo: quem defende as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição está infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja de dentro. Peraí, errou, né? Não é bem assim, não acho, não é bem assim, é assim, na verdade, vocês fizeram isso. Vocês se infiltraram dentro da igreja para destruir a igreja de dentro e estão conseguindo. Agora, vencer isso não, acabar com a Santa Igreja não, porque ela veio para as casas, para as igrejas domésticas, tiradas por Jesus, né? Levadas por Jesus. A igreja verdadeira foi levada por Jesus para as igrejas domésticas. Então, acabar com a Santa Igreja, nem pensar. Isso não vai acontecer. Enquanto tiver um fiel vivo nesse mundo, não acabou a igreja. As portas do inferno não puderam contra ela. Mas a instituição foi invadida sim. E depois que eles invadiram da forma como eles fizeram, agora vem lá o cara de óleo de peroba dizendo que simplesmente foi o contrário, que quem fala da verdadeira igreja é quem está infiltrado para destruir a igreja. Então, é assim, né? É claro, se a gente for pensar que ele é, assim, papa dos bergolianos, pensa assim, ó, pensa a lógica do negócio, o que está por trás. Ele está na igreja bergoliana. Bergoglio na igreja bergoliana. A igreja bergoliana não suporta a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras, a sã doutrina da igreja. Qualquer um que resolver falar disso e se disser católico, apostólico ou romano, está destruindo a igreja deles. Pronto. Entendeu a lógica agora? Tá aí, né? Tem uma lógica, acabou de confessar que é seita mesmo. Agora nós vamos falar da tradição. Parágrafo 5º, tradição. Dizei-me o que é a tradição. Tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século por meio da igreja até nós. Onde se acham os ensinamentos da tradição?
Os ensinamentos da tradição se acham principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Quero lembrar que esse livro é do começo do século passado, nem se sonhava ainda em Concílio Vaticano II. Então não é disso que estamos falando dos concílios anteriores, com certeza. Em que consideração se deve ter a tradição? A tradição se deve ter na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Tá? Página 141, hein? Parágrafo 6º, da esperança. Que é a esperança? A esperança é uma virtude sobrenatural e infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. Por que motivo devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-los, porque Deus, misericordiosíssimo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometeu a quem o serve de todo o coração, e porque, sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. Então, o Senhor prometeu que aqueles que realmente professarem a fé no Senhor e seguirem os seus ensinamentos, nosso Senhor Jesus Cristo, esses serão então recebidos no céu, no paraíso. E Ele há de ajudar a todos aqueles que realmente se propõem com boa vontade, arregaçam as mangas e põem mãos à obra da sua salvação. Ele então prometeu ajudar também a todos nós com o que nós precisamos para a nossa salvação. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor faz a parte dele, mas nunca a nossa parte. Nós podemos fazer a parte de Deus? Não, nós não podemos fazer a parte de Deus. Então, Ele pode fazer a nossa, mas não vai fazer, porque também está certo, é muita folga, né? Aí é muita folga. O ser humano é folgado para chuchu. Se deixar, é ou não é? Folga, fica deitado na sombra ali, só esperando o Senhor fazer a parte dele. Não, senhores. E não senhoras também. Nós vamos em frente com a cruz nas costas, morro acima, fazendo a nossa parte, vai ficando difícil, o Senhor vai nos ajudando. Assim funciona. Assim vai dar certo e assim também a gente tem algum merecimento, né? Porque se o Senhor carregar a gente a vida toda no colo, quando chegar no final a gente tem o que para apresentar para Jesus no julgamento? Preguiça, folga, o que mais? Indolência. Não vai ter nada de bom para apresentar. Então é melhor que a gente sofra agora e rale agora, gerando méritos para a nossa vida eterna, do que chegar lá de mãos vazias e abanando. Né? Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? As condições necessárias para alcançar o paraíso são a graça de Deus, a prática das boas obras e a perseverança no seu santo amor até a morte. A graça de Deus, a prática das boas obras, perseverança no seu santo amor até a morte. Então, praticar boas obras, segundo o que nos ensina a Santa Igreja, e perseverar no amor de Cristo significa que, além de dar testemunho do Senhor, mesmo que seja necessário morrer por isso, nós também, então, vamos viver de acordo com os que o Senhor está nos dizendo para fazer. E já nos disse, está nas Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição, que ninguém invente nada, porque aquele que inventar é anátema e vai para o inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, funciona dessa forma, o jeito de nós conseguirmos o paraíso é assim, dessa forma. Nós temos que seguir as Sagradas Escrituras, fazer a nossa missão, fazer boas obras, certo? E contar, e pedir e suplicar a graça imensa de Deus. Porque sem Deus não dá. Sem a graça do Senhor, esqueça. Sozinho você não vai conseguir. Daí é heresia, né? Quem é que disse que a gente sozinho consegue? Claro que não. Então, com a graça de Deus, a gente consegue. Porém, é o que eu falei, tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Não é simplesmente ver a banda passar e falar, tá, quando você chegar no final, manda alguém me buscar. Aí não, né? Aí é aquela doença chamada preguicite aguda, né? Podia chamar também de folguite. Muito bom, terminando aqui então. Como se perde a esperança? Perde-se a esperança todas as vezes que se perde a fé. Perde-se também pelo pecado de desespero ou de presunção. Então, olha só que sério isso daqui. Perdeu a fé, acabou a esperança. Acabou a esperança, acabou o céu, acabou a salvação. Também o pecado do desespero. Desesperar
uma situação muito difícil, uma situação complicadíssima, você vê tudo desmoronando em volta de você. Sabe aqueles filmes assim, que vai dando terremoto, vai desmoronando tudo em volta, você vai ficando só num pedacinho e vai cada vez diminuindo mais, você olha e fala, eu já era. Não vai ter o que fazer, você se desespera. Você se desespera, você sabe que o Senhor está com você, você sabe que o Senhor está cuidando de você, mas a realidade em volta de você, ela é muito péssima, mas o demônio faz ficar infinitamente pior. Olha só, desespera você, fica aqui na sua orelha desesperando você. E aí você se desespera, nessa hora você pecou contra Deus e perdeu a esperança. Você não está esperando mais no Senhor, na salvação do Senhor, pedindo, clamando, implorando. Você está se desesperando. A mesma coisa de você dizer, bom, Deus não vai fazer isso mesmo. Bom, já se desesperou da misericórdia de Deus. Como assim o Senhor não vai fazer? Claro que Ele vai tirar você do toledo, nem que seja no último momento, mas que vai. Se você continuar fiel a Ele, rezando, e com confiança pedindo, Ele vai puxar você, nem que seja na hora que a areia movediça está chegando aqui já, e você já não consegue nem falar mais, e puxa você pelo braço, pelo cabelo, por onde der. Se você não tiver com o braço erguido, puxa pelo cabelo. Quem é careca, puxa pela peruca. Né? Então, essa é a questão. Confiança no Senhor. Não podemos desesperar da misericórdia do Senhor, porque aí sim é um pecado terrível. E também presunção. Já estou salvo mesmo. Não preciso fazer mais nada, porque sim, o Senhor já pagou pelos meus pecados, então eu já estou salvo. E eu ouvi isso de padre. Padres, em confissão, você sabe que os seus pecados já foram pagos por Jesus, né? Não, eu sei, padre, mas então, vai embora, pode ir. O Senhor vai dar absolvição? Não. Ele disse que era padre ainda. Na verdade não era, depois descobrimos que era comunista, só veio para a cidade aí fazer propaganda para a esquerda, numa época de eleição. Não foi dessa vez, óbvio, foi lá para trás. Mas na verdade, eu imagino assim, se no centro da cidade o cara já falava isso, nas vilas, nos bairros mais pobres, eu calculo como é que não era a teologia da libertação, porque dizem que nos bairros eles soltavam aí as manguinhas de fora mesmo. Na igreja central ainda segurava um pouco, mas não muito, não totalmente. Agora aí, nos bairros, aí soltava mesmo, aí não queria nem saber, soltava o verbo, a língua ferina, comunista e vermelhinha, né? Então é isso. Aí nem padre não é, quer dizer, a confissão foi inválida? Foi, claro que foi, claro que foi. Ele, o cara não é padre, ele não te absolveu e não é padre, então... O que valeu foi ajoelhar na frente do sacrário naquela época, pedir perdão ao Senhor e fazer ali uma penitência de Ave Maria, Pai Nosso e Glória, porque a outra não valeu. Certo? Você está vendo a situação? Gente, o negócio não é fácil. É desse jeito que a banda toca. E aí, como nós recuperamos a esperança, é importante. Recuperamos a esperança perdida nos arrependendo do pecado cometido e excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. Então você se arrepende do pecado, faz aquela bela confissão espiritual, né? E aí depois de tudo isso, você de novo trabalha a confiança no Senhor. Vai dar trabalho? Para perder é fácil, para achar é difícil, para quebrar é fácil, remendar é uma tragédia. Pega um copo, joga no chão, é fácil. Agora depois vai lá e junta os cacos e tenta montar o copo de novo. Você sabe que é difícil. Então, meus irmãos e minhas irmãs, numa situação assim, nós vamos ter que trabalhar dobrado, porque a gente se permitiu perder a fé. Porque o demônio fez esse trabalho e você caiu. Bom, tudo bem, acontece, o Senhor sabe da sua fraqueza, levante-se. Vá de joelhos, né? Caia de joelhos na frente do altar da sua igreja doméstica, confesse diante da Sagrada Face e vamos embora. Levante-se e vamos embora. O mundo não vai parar e o Apocalipse também não vai. Para tudo, porque o Joãozinho lá, sabe o Joãozinho da igreja doméstica? Olha, ele agora está em crise de fé, então parou tudo. Até ele melhorar, não vamos atacar a terra mais. Você acha que os demônios falam isso? Esfregam as mãos e falam, oba, menos um. E dá até um risquinho no quadro lá no seu nome, esse aqui já foi. Aí vem o Senhor e te puxa. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, manter a esperança e a fé cega em nosso Senhor. Como nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus, que agrada a Deus e minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. É isso.